Galerinha, voltando aqui das férias, né? Infelizmente não podemos começar as aulas presenciais, então vamos continuar com as aulas à distância, tá? E aí nós temos agora que realizar um isolamento social bem forte agora. Nossa cidade está muito cheia. Então o que eu peço para vocês? Se tiverem que sair de casa, saiam protegidos, com máscara, evitem contato com os outros aglomerações, tá? E levem sempre álcool com vocês, tá bom? E vamos lá. Algumas pessoas estavam com um pouco de dúvida sobre fotossíntese. Então eu trouxe aqui um modelo rapidola para a gente fazer uma revisão, tá? Então aqui é só uma revisão, vai ser um pouco rápido. Se você tiver alguma dúvida ou algum questionamento sobre justamente fotossíntese, depois dessa revisão, é só perguntar lá que aí eu tiro as dúvidas para vocês. Como nós sabemos, a fotossíntese é dividida em duas fases, fase de claro, fase de escuro. A fase de claro só acontece durante justamente a presença da luz, tá? Então tem que ter luz para ocorrer a fase de claro. E a fase de escuro pode acontecer tanto no período com luz ou no período sem luz, tá bom? Então predominantemente ocorre de noite. Só pode ocorrer de dia. Predominantemente, fase de escuro pode ocorrer de dia e de noite, mas para não ocupar justamente os cloroplastos com a fase de escuro, eles deixam para fazer a fase de escuro durante a noite, que não podem fazer a fase de claro. Fase de claro é dividida em duas etapas. Fotofosforização. O que é a fotofosforização, gente? A fotofosforização é quando justamente a clorofila captura a energia da luz e leva essa energia para dentro dos tilacoides, para dentro do cloroplasto, tá? Então nós temos duas fotofosforização, cíclica e acíclica. Fotofosforização cíclica é quando o mesmo elétron que sai da clorofila volta para a clorofila. E a fotofosforização acíclica é quando o elétron que volta é diferente do que foi, tá ok? Então, olha só, gente, para ocorrer a reação de claro, eu preciso capturar a energia da luz do Sol e repassar essa energia da luz do Sol para dentro do cloroplasto, né? Para dentro dos tilacoides. Isso acontece pela fotofosforização, tá ok? Eu às vezes tenho clorofila A, normalmente faz a cíclica, e eu tenho clorofila A e outra clorofila, pode ser B, D, tá? E, essas normalmente são acíclicas. A clorofila, ela captura a energia da luz do Sol e excita os últimos elétrons da clorofila. Esse processo de excitabilidade dos elétrons faz com que esses elétrons da eletrosfera, da última camada da eletrosfera, saia da eletrosfera, levando essa energia, tá? Nós já falamos que isso, por exemplo, é visto nas lâmpadas. É o mesmo processo. Então, a gente joga energia elétrica para a lâmpada. Na nossa lâmpada, que é normalmente fluorescente, existe o gás de mercúrio. E aí esse gás de mercúrio é excitado os elétrons da última camada. E aí eles saem esses elétrons da última camada. E aí eles perdem energia para poder voltar para a eletrosfera e estabilizar esse elétron, esse átomo, né? E aí como eles perdem energia no caso aí? Eles perdem energia na forma de luz. Por isso que a lâmpada ilumina, tá? As lâmpadas incandescentes antigas perdiam, por que gastavam mais? Porque perdiam também muita energia na forma de calor. Eles esquentavam, então perdia luz e calor. Agora nós diminuímos a perda de energia na forma de calor e aí eu vou ter mais luz por menos energia. Aqui a mesma coisa. Então a clorofila perde esses elétrons através da energia, eles vão para dentro do tilacoide e aí eles perdem essa energia e voltam, tá? Agora existem várias proteínas envolvidas nesse meio aí. E aí, às vezes, esse elétron que volta é diferente. Eu dou um exemplo assim, que é para vocês entenderem, de acordo assim como vocês... Olha só, para vocês entenderem. Digamos que o átomo seja a nossa sala de aula,
tá? E aí esse átomo, ele tem os elétrons, que são os alunos. Então eu chego e falo, olha, vocês dois alunos vão lá com a Daisy na recepção e fala para ela que eu quero falar com o Bruno, tá? E aí vocês saem de lá, falam com a Daisy e voltam para a sala. Se os dois alunos que foram voltaram para a sala, eu tenho fotofosforilação cíclica, porque foi os dois alunos e esses mesmos dois alunos foram até o outro meio, deixaram sua energia lá e voltaram, que no caso é o recado, eu quero falar com o Bruno, tá? E aí eles voltam e se acomodam na sala de aula. Cíclica. Mas também pode acontecer o seguinte, olha, vai lá com a Daisy e avisa que eu quero falar com o Bruno. Aí vocês vão lá com a Daisy, chega lá, Daisy, o professor Eduardo quer falar com o Bruno, mas ela não pode deixar o local sozinho. Ela fala, vocês dois fiquem aqui, que eu vou lá avisar o Bruno e vocês ficam tomando conta dessa região. Então, olha só, saiu dois alunos. Aí a Daisy saiu da posição dela, foi lá com o Bruno. Bruno, o professor quer falar contigo. Aí ele, olha, Daisy, então fica aqui atendendo essa mãe que eu vou lá falar com o professor. E aí o Bruno vai lá comigo na sala de aula. Olha só, saiu dois alunos, ficou no lugar da Daisy, saiu a Daisy, ficou no lugar do Bruno e o Bruno foi para a sala de aula. Então, foi diferente. As coisas que saíram não foi a mesma que voltou. Então, quando ocorre isso com os elétrons, sai dois elétrons, pum, leva uma energia para uma proteína, que pum, leva uma energia para dentro do cloroplasto, pum, volta dois elétrons diferentes, que não foi o que voltou, não foi o mesmo que saiu. Então, isso é acíclica. Então, vai um elétron, volta outro. Se for o elétron e voltar o mesmo elétron que foi, ele chega lá, deixa a mensagem em volta, cíclica. Se foi o elétron e voltar outro, acíclica, tá? Então, nessa parte, eu acabo justamente a fotofosforilização. Então, vamos lá para a segunda etapa, fotólise da água. O que é a fotólise? É a quebra. Então, aquelas energias que foram levadas pelos elétrons, elas chegam lá dentro do tilacoides e elas vão ser liberadas para os elétrons voltarem, tá? Então, esses elétrons vão precisar desexcitar. Eles estavam excitados com a energia da luz e eles vão desexcitar. Para eles desexcitarem, eles liberam essa energia. Normalmente são 4 elétrons que transportam a energia para correr justamente a fotossíntese. Chegando lá, ele libera essa energia. Pum! Quando eles liberam essa energia é usada pela fase de claro para quê? Para quebrar água. 12 moléculas de água, 12H2O. Quando eu quebro a água, 12 águas, não é só uma água, eu vou quebrar 12 águas. Quando eu quebro 12 águas, eu formo 24 hidrogênios e eu formo 6 oxigênios. Esses 6 oxigênios da água, porque ele é H2O, né? Esses 12 oxigênios da água vão se juntar e vão formar 6 gás oxigênio. Então, oxigênio mais oxigênio se liga, forma um gás oxigênio. Isso reduz pela metade. Então, se eu tinha 12 oxigênios, eu formo 6A oxigênios, gás oxigênio. Esses 6 gás oxigênio é liberado para o meio ambiente. Então, só existe produção de gás oxigênio na fotossíntese na fase de claro, quando eu quebro a água. E como eu quebro a água? Usando a energia que vem dos elétrons, que se excitaram pela luz do Sol. Então, a gente diz que a energia da luz do Sol é fundamental para quebrar a água. Fotólise, fóton, luz, lise, quebra. Então, fotólise quebra por fóton da água. Então, eu vou quebrar a água usando a energia da luz do Sol. Mas eu formo também 24 hidrogênios. Esses 24 hidrogênios eu preciso para a fotossíntese. Vai ser importante, vai ser usado pela fotossíntese. Então, o que ele vai fazer? Ele vai guardar esses 24 hidrogênios. Vai guardar onde? Ele vai guardar nos aceptores temporários de hidrogênios. Quem são eles?
NADP. Então, esse NAD ganha o fósforo e cada um NAD desse vai guardar 2 hidrogênios. Então, o NAD vai virar NADPH2, porque ele vai pegar esses hidrogênios e cada um NAD vai guardar 2 hidrogênios. Se eu tinha 24 hidrogênios e eu vou guardar 2 por cada NADs, eu vou precisar de quantos NADs? 12. Então, eu vou ter 12 NADPH. Então, eu vou formar 12 NADPH. Esses NADPH vão ficar guardadinhos aí. Esses elétrons, né, que perderam essa energia, que se liberaram, vão ficar também por lá. E esse resto de energia que sobrou da quebra da água, eu vou usar para formar 2 ATPs. Acabou a fase de claro. O que ocorre na fase de claro? Resumidamente, quebra da água, né? Fotofosforilação, transporte de energia por elétrons. Essa energia é usada para quebrar 12 águas. Essas 12 águas vão formar 6 gás oxigênio e vão formar 12 NADPH. Então, eu formo gás oxigênio, NADPH e eu formo 2 ATPs. Acabou a fase de claro, só isso. Esse material aqui, NADPH e as ATPs, vão ser extremamente importantes para a fase de escuro. Então, eles formam a matéria-prima para a fase de escuro. Só que para ocorrer isso daqui, eu tenho que ter água e eu tenho que ter luz. Né? Se eu não tiver água ou se eu não tiver luz, eu não posso fazer a fase de claro. E sem a fase de claro, eu não posso fazer a fase de escuro. O que é a fase de escuro, propriamente dita? É eu montar a molécula de glicose, tá? Então, eu vou pegar esses materiais, essas 2 ATPs, esses 2 NADPH, e eu vou construir uma molécula de glicose nova, tá? Além dos 12 NADs e dos 2 ATPs, eu também vou precisar de uma coisa muito importante na fase de escuro. Eu vou precisar de 6 moléculas de gás carbônico, CO2, tá? Só que eu tenho que fazer o que a gente chama de oxirredução. O que quer dizer isso? Tem muito oxigênio para a glicose. Olha, a glicose tem só 6 moléculas de gás oxigênio. 6 moléculas de oxigênio. No gás carbônico, em 6 gás carbônico, eu vou ter 12, olha, porque 2 vezes 6, 12. Cada molécula de gás carbônico guarda 2 oxigênios. Se eu tenho 6, eu multiplico 2 vezes 6, 12. Só que na glicose, eu só posso ter 6. Não posso ter 12. Eu preciso tirar 6 oxigênios daí. E aí, como é que eu vou fazer isso? Tá? Como é que eu vou diminuir esse número de oxigênio desse gás carbônico? Simples. Os 2 ATPs que eu formei aqui, mais os elétrons, são quebrados e combinados. Quando esses 2 ATPs são quebrados, eles liberam energia. Eles excitam esses elétrons e esses elétrons vão se ligar no oxigênio do gás carbônico. Então, os elétrons e a energia da ATP, pum, liga aqui. Essa energia da ATP também é usada para quebrar os 12 NADs. Eu vou tirar os hidrogênios do NAD. Então, quando eu quebro o NAD e excito os oxigênios do gás carbônico, eu tenho 24 hidrogênios. Esses 24 hidrogênios, 12 deles vão ser usados para construir a molécula de glicose, olha, H12, e 12 deles vão ser usados para tirar oxigênio do gás carbônico. Lembra que eu falei que a energia aqui vai se ligar a alguns oxigênios desses? A energia da ATP e os elétrons, quando se ligam ao oxigênio, deixam esse oxigênio eletronegativo. Quando esse oxigênio do gás carbônico fica extremamente eletronegativo, o que é que faz? O hidrogênio rouba esse oxigênio daqui. O hidrogênio ele é muito estável, então ele vai buscar eletronegatividade para se ligar, para se estabilizar. E aí o que acontece? 12 hidrogênios daqui
mais 6 oxigênios retirados do gás carbônico forma 6 moléculas de água. Assim eu tiro 6 oxigênios do gás carbônico. Então eu vou lá e roubo. O hidrogênio vai lá e... Opa, esse oxigênio está muito eletronegativo, vem para mim. Um oxigênio com 2 hidrogênios, forma uma água. Aí o outro oxigênio também está eletronegativo. O hidrogênio vem lá, opa, rouba esse oxigênio para mim, porque ele está muito eletronegativo. Vou formando água. Até que eu formo 6 águas. Então, os 6 oxigênios que estavam excitados com elétrons são roubados por 12 hidrogênios. Então, quando eu roubo 12 hidrogênios, eu formo 6 águas, tá? Então, eu formei 6 águas. Sobrou o quê? 6 monóxidos de carbono. Então, agora eu tenho 6 CO. Quando eu tirei esse oxigênio do gás carbônico, olha, eu tinha um carbono, 2 oxigênios. Aí o hidrogênio vai lá e rouba um oxigênio. Aí fica um carbono e um oxigênio. Quando eu faço isso, eu libero ligações. Então, esse carbono tinha que fazer 4 ligações. Ele fazia, com cada oxigênio faz 2. Então, 2 de um oxigênio, 2 do outro, e estabilizou esse carbono. Mas quando eu tiro um oxigênio, ele só faz 2 ligações com um oxigênio, sobrando 2 ligações livres. Essas ligações vão servir para quê? Para montar a molécula de glicose. Então, um carbono vai se ligando com outro carbono, vai ligando com hidrogênio, vai ligando com outro oxigênio, vai ligando com carbono, até eu montar a molécula de glicose. Então, os 6 monóxidos de carbono, CO, mais os 12 hidrogênios que sobraram, né? Eu usei 12 aqui, mas sobrou ainda 12, né? Então, mais CO mais 12 hidrogênios, ele monta a molécula de glicose. C6H12O6. Assim eu termino a criação da molécula de glicose. Então a fase de escuro vai ocorrer principalmente a redução do oxigênio do gás carbônico, né? Ele vai perder metade dos oxigênios, isso pelo hidrogênio para formar água, e ele vai montar a molécula de glicose com que sobrou, com 6 monóxidos de carbono mais 12 hidrogênios. E aí eu tenho no final uma molécula de glicose. Acabou a fotossíntese, tá? Então, tanto a fase de claro quanto a fase de escuro acabou. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar que eu estou aqui para tirar, tá? Falou!